qual que é a lógica desse indicador, para começar falando? Ele é uma curva, uma linha que conecta preços ou taxas diferentes para diferentes vencimentos no tempo, né? Então, a gente tem, por exemplo, o vencimento de 1 ano aqui, né? Tem uma taxa. 3 meses tem uma taxa referida, 6 meses tem uma taxa maior, referente 2% para 6 meses, 1 ano para um vencimento, uma dívida que vai vencer daqui a 1 ano, a taxa é um pouco maior do que a taxa de 3, 6 meses, para 2 anos, a taxa também maior, 4, e assim, quando você liga esses pontos desses vencimentos no tempo com as respectivas taxas, né, aqui do lado esquerdo, você tem uma curva de juros, né? Uma curva de juros aqui positivamente inclinada, né? Ou uma curva de juros ascendente. E isso é, digamos assim, o natural dessa curva de juros, ela permanecer inclinada a maior parte do tempo. Né? Por quê? Né? Qual que é a lógica por trás dessa curva de juros inclinada? É razoavelmente fácil de explicar isso. Porque, veja bem, quando você vai emprestar o dinheiro, né? O dinheiro para alguém, você vai emprestar o dinheiro para daqui 3 meses, devolver daqui 3 meses. Ué, você cobra uma taxa porque você tem que ficar 3 meses sem comprar nada, abdicando do seu consumo no presente, aí você exige essa taxa de juros. Aliás, essa é a origem da taxa de juros. É o preço do tempo, o preço do esforço de ficar sem consumir, ficar o tempo sem consumir no presente. E quanto mais tempo você fica sem consumir no presente, mais sacrifício você tem que fazer e, portanto, você vai cobrar um juro maior. Basicamente, essa é a lógica da curva de juros ser inclinada positivamente. Quanto maior o prazo de empréstimo, que você vai emprestar o dinheiro para o governo, por exemplo, maior a taxa de juros que você vai exigir, ou que o mercado exige, para ficar comprado, para conseguir emprestar esse dinheiro para o governo. Então, por quê? Porque você fica mais tempo se abstendo do consumo no presente, você tem mais risco, né, de não ver esse dinheiro de volta, mas basicamente é o esforço de você não consumir. Quanto mais tempo, maior o esforço de você ficar, mais privação você tem que passar. Então, você cobra mais por isso. Basicamente por isso. Mas existem momentos que essa taxa de juros, essa curva de juros, ela muda essa lógica, ela sai dessa lógica normal de positivamente inclinada, de cobrar taxas de juros maiores quanto maior o tempo de empréstimo. Ela, de repente, a parte mais longa, ela fica mais barata do que a parte mais curta. Então, essa parte que eu cobraria mais caro para emprestar, que está nos vencimentos mais distantes, ela fica mais barato do que essas taxas mais curtas de 1, 2 anos até 3 meses. O que está acontecendo, antes de entrar, é o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, pessoal. Já há um bom tempo. E essa curva aqui pode ficar nesse formato, olha só. Pode ficar invertida, curva de juros invertida. Ou seja, mudou a lógica. E por que é possível mudar essa lógica? Por que os títulos de rendimentos mais longos conseguem apresentar rendimentos menores que os títulos de rendimentos mais curtos? Ora, alguma expectativa muito grande, muito diferente deve ter acontecido para que isso mudasse. E qual expectativa é essa? Essa expectativa é a expectativa de que uma recessão se aproxima. É isso mesmo, o mercado e os agentes percebendo que algo ruim se aproxima ali na frente, começam a acreditar que logo lá na frente, lá naquele período de 3, 10 anos, 5 anos, 10 anos, naquele período a taxa de juros deverá estar menor do que a atual, né? Do que a taxa de juros atual. Por quê? Porque se acredita que o Federal Reserve, no futuro,
terá que reduzir os juros para combater uma desaceleração econômica. E essa expectativa gera uma busca rápida do mercado e dos agentes pela compra de títulos mais longos. Eles vão comprar esses títulos mais longos porque esperam que a taxa de juros longas caia, porque o Federal Reserve, ou o Banco Central, vai ter que derrubar os juros lá na frente para combater uma recessão que o mercado está esperando que vai acontecer. Por isso que o mercado vai lá e compra essas taxas longas. Quando ele compra essas taxas longas, o rendimento dessas taxas cai muito, né? Então, vocês lembram que o preço é inversamente proporcional à taxa. É uma relação inversa. Não é inversamente proporcional, mas é uma relação inversa. Se o preço do título sobe, a taxa tem que estar caindo, né? Então, por que o pessoal vai comprar lá os títulos longos no momento de... Porque espera uma recessão, e mais do que esperar uma recessão, eles esperam que o Banco Central, os bancos centrais do mundo todo, no caso dos Estados Unidos, que eu vou falar aqui para vocês, vá reduzir os juros para combater esse cenário econômico ruim ali na frente. E aí, já entrando um pouco mais no detalhe, só para explicar tecnicamente aqui, que é um desafio. Então, essa, por exemplo, é a relação que a gente tem, né, com como que é definido o preço, por exemplo, de um título brasileiro, uma LTN, com vencimento de 1 ano, né? É o preço da taxa no vencimento, que vale 1.000 uma unidade, né? Uma unidade aqui, futuro R$1, vamos falar assim, ou 1.000 pontos, trazido ao valor presente pela taxa de juros esperada para o vencimento, que é essa taxa aqui. Então, se muda a expectativa para a taxa de juros futura, para daqui a 1 ano, os agentes vão logo comprar isso aqui agora, porque a expectativa para a taxa de juros lá no final do vencimento dela caiu. Caiu, porque o Banco Central vai ter que reduzir os juros lá na frente para combater a recessão. Tá entendendo? E aí o pessoal, opa, se a taxa de juros vai ter que ser mais baixa, eu vou comprar agora, garantir os preços presentes, correntes dessa taxa, desse título, para que eu consiga lucrar com a nova expectativa para essa taxa. Então, o que está acontecendo? Essa de 1 ano, mas tem a de 2 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, 30, 20 anos, 30 anos, ou seja, tem dezenas aí de vencimentos, e quanto maior, um ponto importante, por que eles vão nas taxas longas? É porque nessa mudança de expectativa, de reduzir, o Fed ter que reduzir os juros lá na frente para combater a recessão que se aproxima, são nos títulos de maior duração, né, duration que eles usam, porque são os títulos mais longos que pagam mais fluxo de caixa, digamos assim, ao longo do tempo. É nesses títulos que uma mudança na expectativa da taxa fornece os maiores lucros. Se a taxa muda um pouquinho num título mais longo, ela impacta muito mais o preço desses títulos mais longos em relação aos títulos mais curtos, justamente pela duração do título, pelo tempo que ele fica pagando para vocês, bônus, por exemplo, semestral ou anual, enfim, e isso tem um impacto. Então, o mercado vai aonde quando há essa expectativa? Vai logo comprar os títulos longos, porque ali está a maior possibilidade de lucro, tá? A maior gordura do mercado de renda fixa de longo prazo, né? Ali que está a gordura, o filé, a gordurinha, o excesso, onde os players conseguem extrair quanto mais certo ele está em relação à expectativa da taxa de juros futuras. Sacou? Aqui, para vocês terem um exemplo, aqui está um exemplo aqui da queda
né, a queda aqui do preço, como ela inversa, a taxa sobe. A taxa subiu, o preço caiu de uma LTM 2026, por exemplo, aqui. O exemplo. Tá? Então, isso é importante porque essa relação é importante explicar, porque eu vejo é um desafio explicar isso de uma forma simples, né? Porque, enfim, porque é difícil mesmo, né? Não é fácil. Espero que tenha ficado claro para você. Se você não ficou claro ainda, pode perguntar aí. O nível de endividamento da população americana frente à sua renda já está no nível pré-crise de 2008, segundo Sandro Dias. Boa noite, Sandro. Obrigado pela contribuição. Compartilha aí que a gente vai continuar falando aí. Boa noite, Samuel. Boa noite, Edilson. Vamos chegando. Compartilha, dá um like, compartilha essa live que eu acho que vale a pena. Bom, explicado tudo isso, então, que é a inversão da curva, por que ela ocorre, a gente já mergulha na dita curva de juros americana, que é a mais assertiva delas, a curva de juros entre os títulos de 10 anos e 3 meses. Então, o que essa curva está ligando? Ela está basicamente ligando o rendimento dos títulos de 3 meses com o rendimento dos títulos de 10 anos, com vencimento daqui 10 anos. Quando esse rendimento vem aqui para baixo de zero, dessa linha aqui, é um sinal. Por que vem para baixo de zero? Como eu falei anteriormente, vem para baixo de zero porque os rendimentos dos títulos de 10 anos ficaram menores do que o rendimento dos títulos de 3 meses. Imagina um rendimento, ficar todo esse tempo esperando o empréstimo, ele está me pagando menos do que eu emprestar para o governo em 3 meses. Quer dizer, uma coisa muito anômala está acontecendo com a economia, com o mercado, para ele estar esperando isso. Por que ele está esperando isso? Porque ele está esperando que a taxa de juros vigente, com vencimento daqui 3, praticamente a atual, ela não é sustentável e ela vai ser, daqui 10 anos, muito menor do que ela é agora. E por que eles estão acreditando nisso? Porque eles estão acreditando que o cenário futuro está muito incerto e não é sustentável, digamos assim, com as taxas de juros vigentes. E, historicamente, pelo menos nos últimos 40 anos, essa taxa de juros de 10, essa curva de juros entre os títulos de 10 anos e 3 meses é um dos mais assertivos. Você veja que em 1988 veio para baixo aqui de zero, logo depois uma recessão. E em 2000 veio abaixo de zero, logo depois a recessão. Em 2007 veio abaixo de 2006, 2007 veio abaixo de zero, logo veio a recessão. Em 2020 veio abaixo de zero, logo veio a recessão da Covid. Essa recessão ela ia ocorrer, a Covid praticamente disparou um gatilho para a maior emissão monetária da história do mundo. E isso aconteceu. E aí o mundo se recuperou rapidamente da recessão, a curva de juros voltou a se inclinar, só que a partir de novembro de 2022, ela voltou abaixo de zero. E olha o tamanho dessa inversão dessa curva de juros, pessoal. Olha o tamanho do buraco, do fundo que está fazendo essa curva de juros. É a maior inversão dos últimos 40 anos.